Tanto que eu vou para Brasília agora chamar a nossa repórter ao vivo lá, porque o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, está na Venezuela justamente para acompanhar as eleições do país. E de Brasília, a Luciana Amaral vai trazer agora ao vivo os detalhes dessa missão diplomática do Amorim lá. Muito boa noite, Caio, a todos que nos acompanham aqui no WW. Celso Amorim chegou agora à noite em Caracas, capital venezuelana, e ele nem tem uma data certa ainda de retorno aqui para o Brasil, viu? A gente pode ver nas imagens essa chegada de Celso Amorim ao território venezuelano. Ele foi, inclusive, recepcionado já pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Ivan Gil. A missão, então, do Celso Amorim na Venezuela é colher impressões, relatos sobre o processo eleitoral, principalmente sobre as eleições em si no domingo, até para ajudar o Palácio do Planalto, a presidência da República aqui no Brasil, a se posicionar depois da divulgação do resultado eleitoral. A ideia também é que o Celso Amorim se reúna com os principais observadores internacionais desse processo, como representantes da ONU. Depois de críticas do Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, vale a gente lembrar aqui que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, desistiu de enviar 2 observadores para a Venezuela. Vale a gente também destacar que a orientação do governo brasileiro nesse momento é evitar ruídos desnecessários. Em meio às incertezas, então, do resultado das eleições, membros da diplomacia aqui no Brasil dizem que não é hora de se engajar em bate-boca desnecessário, mas sim ter prudência e calma. Essa, então, é a ordem, a vontade da diplomacia brasileira. Nos últimos dias, a situação política na Venezuela tem se agravado, inclusive com denúncias de censura à imprensa. A gente tem acompanhado, Maduro falou num banho de sangue. Claro que teve uma repercussão internacional muito negativa. Diante disso, ele recuou, disse que não há com o que se preocupar. Mas, mesmo assim, diante de toda essa situação, o governo brasileiro, inclusive, enviou uma equipe de segurança para proteger, ficar ali com o Celso Amorim durante essa missão dele à Venezuela. Caio, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí em Brasília. E agora junta-se a nós a Luísa Martins, minha amiga, né? Nossa super repórter, analista lá em Brasília. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, Caio. Boa noite a você, Lorival, Thaís e todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Eu falo que é minha amiga porque é minha amiga mesmo, tá? Já trabalhamos juntos lá em Brasília, na mesma redação, inclusive. Ô, Luísa, a Luciana tratou ali, deu um panorama dessa viagem do Amorim, com os observadores internacionais, o Carter Center, a ONU. A gente pode esperar o quê a partir de domingo, seja lá em que momento for anunciada o resultado eleitoral, seja 8, 9, 10, já tem gente prevendo de madrugada de domingo para segunda. O que a gente pode esperar de Palácio do Planalto, e do Itamaraty? Um aceite, né? Um referendo imediato a esse anúncio, ou haverá uma cautela, uma análise melhor do cenário pela diplomacia brasileira e principalmente pelo Celso Amorim, que está lá para subsidiar o presidente Lula nos procedimentos diplomáticos de reconhecimento do resultado? O que esperar do governo brasileiro? Vamos lá, Caio. Realmente, você usou a palavra certa. Esse assunto é tratado dentro do Palácio do Planalto com cautela. A leitura inicial em relação a esse tema é que o presidente Lula ele quer esperar ter a certificação de que a eleição na Venezuela ela aconteceu de uma forma segura, né, correta, sem grandes intercorrências, antes de se manifestar e de cumprir até aqueles protocolos formais, né, de relação entre os dois países, como uma nota do Itamaraty a respeito das eleições na Venezuela, ou até mesmo uma ligação, né, reconhecendo ali a vitória, seja lá de quem for. E realmente, com base nessa percepção, é que Celso Amorim, auxiliar ali, assessor especial de relações internacionais da presidência, está no país venezuelano, como disse a Luciana, para colher ali as impressões e acabar subsidiando Lula com as informações sobre o andamento do processo eleitoral na Venezuela, para auxiliar Lula a verificar esse timing, né, e a verificar
de que maneira vai se posicionar em relação a essas eleições. Lembrando que a observação de Celso Amorim na Venezuela, ela não tem um caráter técnico, né? Isso seria feito, a questão da lisura das urnas, da integridade do sistema de votação venezuelano, isso seria feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, que acabou cancelando o envio dos observadores à Venezuela após as falas de Maduro envolvendo o sistema eleitoral brasileiro. Maduro falou que as urnas brasileiras não eram auditáveis. Isso gerou uma forte reação que levou a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, a cancelar essa missão brasileira técnica, né, no processo eleitoral venezuelano. Então, Celso Amorim tem esse outro papel, um papel realmente do âmbito político para colher as informações que possam, como você mesmo falou, Caio, subsidiar a decisão do presidente Lula de como reagir ao resultado da eleição, seja para um lado ou para outro. E lembrando também que os observadores do Carter Center e, inclusive, da própria Organização das Nações Unidas, eles também assinaram o Acordo de Barbados em 2023, que foi o acordo em que a Venezuela se comprometeu a realizar esse processo eleitoral justo em 2024, em contrapartida ali de um alívio às sanções impostas pelos Estados Unidos. Esses dois observadores assinaram também esse acordo, que também foi assinado pelo próprio Celso Amorim, que foi uma espécie de fiador, uma espécie de testemunha desse compromisso, e isso também será monitorado de perto pelo assessor de Lula, Caio. Lorival, nessa reta final não tem um afastamento do Lula com Maduro. Você notou isso ou eu estou errado? Pode falar se eu estiver errado. No início de março, o presidente Lula, ele disse, quando o nome da Maria Corina Machado foi impedido de participar da eleição, ele declarou que em vez de chorar pelos cantos, de ficar chorando, no caso dele, quando ele foi impedido, quando ele foi preso e tal, ele não ficou chorando e tal, que aí ele colocou o Fernando Haddad, né? E aquilo pegou muito mal. Né? Foi uma declaração... Bom, o presidente tem uma coleção muito grande de declarações... Recentes, inclusive, né? Essa semana. Né? Eu ia dizendo que o presidente tem uma coleção muito grande de declarações infelizes, né? Sim. E essa foi uma das que se destacam ultimamente. E aí, diante daquela reação, o regime depois impede o nome de Corina Joris, né? Que, aliás... Que bacana a participação do professor Ricardo, né? Conhece os personagens, é colega, né, desses professores e tal, é muito bom o testemunho dele, muito valioso. Então, a Corina Joris também é impedida de participar, é claro que era um estratagema ali de usar o mesmo nome Corina na campanha, sim. Para facilitar a associação, né, entre a líder da oposição e essa candidata. O regime percebe o artifício e impede a Corina Joris também. E aí o presidente Lula, então, aproveita essa nova violação do Acordo de Barbados para se distanciar e criticar, passar a criticar o processo, né? O Acordo de Barbados ele já foi rasgado, porque pelo Acordo de Barbados, a Maria Corina Machado, ao ser escolhida pelas primárias da oposição, uma candidata, ela deveria ter sido, ter podido disputar a eleição, porque o Acordo de Barbados prevê isso, que não haja cerceamento de candidatos, que sejam soltos os presos políticos, que continuam presos, né? Aliás, novos presos políticos foram feitos depois do Acordo de Barbados. Então, o Acordo de Barbados não é algo ao qual qualquer ator isento se deveria apegar, deveria denunciar a sua violação. Então, de qualquer forma, o quadro agora com o presidente Lula... Nessa reta final, e conversando com a diplomacia brasileira, eu notei essa missão do Celso Amorim lá, vamos dizer assim, mais neutra, talvez. E a informação que eu tive também do Itamaraty era de que a oposição fez gestos para o governo brasileiro nessas últimas semanas. Porque quando você conversa lá, e essa semana principalmente, não estava num viés de vamos chancelar qualquer resultado, vamos aceitar qualquer resultado. Está num viés assim, vamos ouvir a ONU,
vamos ouvir o Carter, o Conselho Carter, né? Ouvir essas organizações, não vamos se encontrar com nenhum candidato. Estou jogando, não tem uma posição definida, mas eu não notei que vamos ouvir a comunidade internacional antes de tomar a nossa posição após. Eu sinto que está incomodando essa situação da Venezuela, principalmente porque dificulta, né? Um vizinho, 2.200 quilômetros de fronteira, mas é uma percepção apenas, Lorival. É natural que a oposição venezuelana tente induzir o governo brasileiro a adotar uma atitude mais equidistante, né? Porque ela não tem nada a perder ao fazer isso. Quer dizer, denunciar o governo brasileiro nesse momento, criticar o governo brasileiro, né, não daria nada para a oposição. Mas o governo brasileiro não tem credenciais de isenção. Não tem, nunca teve. O presidente Lula defendeu, pediu votos para o Hugo Chávez, isso em 2006, na inauguração de uma ponte construída pela Odebrecht com dinheiro aqui dos cidadãos brasileiros. E desde então a oposição venezuelana vê o Lula com muita suspeição. Se ele mudar de atitude agora, tentar limpar a biografia dele, não poderá mudar o que ele já fez até agora.